Oeste de São Bernardo, nós temos uma luta lá. Queria dizer que o companheiro Aldo Santos e a companheira Camila foram condenados injustamente por ter lutado ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras numa ocupação há mais de 22 anos. Então, nós vamos construir agora um momento que é um ato de celebração e logo após nós vamos chamar o Guga e o Thiago para abrir o nosso sarau. Então, queria chamar aqui o nosso companheiro, eu queria uma salva de palmas bem forte para esse lutador do povo brasileiro, esse professor Aldo Santos. Queria chamar aqui também a companheira que tem nos dado muita honra, que nos representa com muita luta, com muita dignidade, com a força que a mulher tem, que é a deputada federal Luciene. Queria chamar aqui também um camarada que não se cansa nunca de defender a educação, que todos os dias está junto com a gente. Eu moro em São Bernardo, participo da educação lá. Ele nunca deixou de estar junto com a gente, tem tido uma postura excepcional do ponto de vista da defesa da escola pública. Eu posso até chamá-lo de amigo, meu camarada Gianazzi, amigo, por gentileza, Carlos Gianazzi. Queria chamar aqui a minha amiga Neuza da Aprofib, que ela venha para cá também, a Aprofib, Associação dos Filósofos. O Chico da Profesp, também chamá-lo aqui. E chamar aqui o Diego Cana, representando a juventude e vice-coordenador da subsede da POSP de São Bernardo do Campo. Nós vamos fazer algumas falas bem rápidas aqui, mas são as falas de indignação pela anulação do processo arbitrário que condenou o companheiro Aldo Santos e a Camila Alves. Só para vocês se situarem, em São Bernardo do Campo, nós não tínhamos programa de habitação há mais ou menos 30 anos atrás. O prefeito lá era chamado de William Dib, e nós tínhamos um terreno da Vox Caminhões, que estava abandonado e sem pagar imposto há mais de 7 anos. E aí, de uma sexta para o sábado, nós tivemos uma ocupação do MTST lá. Naquele momento, o MTST estava iniciando, né, as suas ações, né, como movimento de fato. Era uma das primeiras ocupações que ele estava fazendo. Essa ocupação se tornou muito grande. Nessa ocupação morreu um jornalista, né? É fato que ele foi assassinado por uma pessoa que roubou um posto de gasolina e viu ele filmando. E pediu a câmera para ele, ele não entregou e acabou levando um tiro. Eu estava na hora, inclusive, saindo com 1000 registros de nascimento para entregar no Ministério Público. Eu fui conselheiro tutelar lá. E essa ocupação se tornou, virou uma situação muito difícil. Nós fomos até o final nesse processo e o Aldo estava todos os dias lá. Faça sol ou faça chuva. Nas noites frias, o camarada Aldo estava. Nos dias quentes, ele estava logo cedo. Ele era vereador nesse período. E eu sei disso, porque quando nós tivemos a reintegração de posse, eu fui uma das pessoas que fui até a ocupação levar a reintegração por conta de uma ação que o Ministério Público fez. Os conselhos tutelares tinham que estar presentes na desocupação, para garantir que as crianças e os adolescentes, né, tivessem abrigo naquele período. E ao chegar lá, na noite anterior da desocupação, quem eu encontro sentado no chão de barro? Eu encontro o camarada Wagner Lino, um comunista, deputado estadual, o Renato Simões, um companheiro que nunca também se furtou a estar aos lados dos trabalhadores, a companheira Irene de Diadema, que era vereadora em Diadema, o companheiro Melão, que já tinha sido vereador, o companheiro Guilherme Boulos, que era um menino e fazia parte dessa ocupação.
E também aquele companheiro que ficou todos os dias ao lado dos trabalhadores, que é o companheiro Aldo Santos. Então, nós temos por obrigação assinar o abaixo-assinado contra essa condenação, que essa condenação, o que ela gerou? A penhora dos bens do Aldo. O Aldo hoje não tem a sua casa e o seu carrinho, que era um Celta, né? Estão com a justiça, né? De 3 em 3 meses, a POS tem que entrar com uma ação para ele poder receber o salário de aposentado. Ele vai explicar aqui, mas eu queria só situar a gente. Vai ser rápido esse ato. A gente está muito feliz de receber vocês aqui, porque nós não podemos, na esquerda, ser solidários só na doença. Nós não podemos, na esquerda, ser solidários só no câncer. Nós temos que ser solidários com os companheiros que lutam todo dia em defesa da classe trabalhadora. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. A Mãe da Lua inaugura com a arte e com a luta. Então eu queria chamar aqui a Luciene para dar... É o Aldo? Tá bom, então... É o companheiro Gianazzi, então, vai dar um depoimento aqui, nós vamos gravar, né? E aí a gente caminha, tá bom? Gianazzi. Boa noite a todos. Pode ser aqui mesmo. Quer tirar? Boa noite a todos e a todas. Prazer enorme estar aqui com vocês, aqui nessa casa que é um espaço de resistência, de cultura, da política com P maiúsculo, né? E parabenizar aqui a Mãe da Lua, que acabou de se apresentar e vai continuar se apresentando. E parabenizar aqui o Serginho pela iniciativa de, nesse ato cultural, musical, introduzir também esse ato de solidariedade ao Aldo e à Camila, que não pôde comparecer hoje, mas que nós conhecemos, uma companheira histórica de luta, aliás, de muitas lutas. Eu quero dizer aqui, dar o meu testemunho. Eu conheço o Aldo há muitos anos, né? É um grande militante. O Aldo, eu diria que ele é a mais perfeita tradução dos movimentos sociais do Brasil. Ele atua não só na área da educação, mas ele está presente em todas as lutas que a gente possa imaginar, em vários movimentos. Ele dedicou e dedica a vida dele à luta para combater as injustiças sociais e econômicas do nosso país. E essa punição representa uma punição não só a ele, mas aos movimentos populares. É mais um capítulo dessa tentativa de criminalizar os movimentos sociais e, além de tudo, de criminalizar e também de implantar um clima de terror e de medo aos militantes, aos lutadores e lutadoras. É disso que se trata, e o Aldo, nesse momento, é o alvo, né, dessa tentativa. Ele e, logicamente, a Camila também. Por isso nós temos que defender o Aldo, porque defender o Aldo e a Camila significa defender todos os lutadores e lutadoras dos movimentos sociais do Brasil, que lutam por uma sociedade mais justa, mais solidária, mais igualitária e mais plural. Essa é a luta histórica do Aldo. Nós fizemos recentemente uma audiência pública na véspera do Aldo e da Camila, fizemos alguns encaminhamentos importantes para a deputada federal Luciene Cavalcante, que está encaminhando para o CNJ uma reclamação contra a Justiça de São Paulo, que tomou essa atitude, na nossa opinião, inconstitucional, de penhorar o salário, a aposentadoria do Aldo, o carro do Aldo e, sobretudo, a casa do Aldo, né? Isso aí tem que ser revisto urgentemente. Então, nós queremos fazer um apelo ao Conselho Nacional de Justiça e tomar outras medidas também do ponto de vista judicial. Mas acho que a grande luta não é só judicial, é política, é a gente aumentar cada vez esse movimento de apoio, de solidariedade e com ações concretas em defesa do Aldo, em defesa da Camila. Então, Aldo, quero dizer que você tem todo o nosso apoio aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, você e a Camila, tudo faremos para reverter essa gravíssima situação que, repito, você, nesse momento, está sendo alvo de um processo de criminalização dos movimentos sociais e de todos os lutadores e lutadoras
do Brasil. Então, nós não podemos permitir que isso aconteça. Então, receba aqui o nosso abrigo, o nosso abraço, né? E nós vamos continuar com você até resolver essa situação. A sua e a da Camila. Parabéns a todos vocês que estão apoiando essa causa, em especial o Serginho, que é um grande batalhador aqui, que sempre esteve à frente também de várias lutas. Eu encontro ele, sobretudo na área da educação. Ele tem conseguido vitórias importantes lá no ABC, né, em defesa das escolas, dos alunos e dos professores. Então, um abraço para vocês. Obrigado. E até a vitória. Vamos reverter isso. Viva Aldo e Camila! Viva! Viva! Queria chamar aqui a deputada Luciene para fazer a palavra, fazer uso da palavra e agradecer também. É muito bom a gente contar com várias pessoas que façam a defesa da educação no Congresso Nacional. A gente fica muito feliz e representado por isso. Muito obrigado. Viva o Sarau, mãe da Lula, que nasce hoje de uma maneira tão bonita. Ressuscita-me para que ninguém mais tenha que sacrificar-se por uma casa, um buraco, um barraco. Nas palavras de Mayakovsky e de Caetano, quero cumprimentar cada um, cada uma que hoje está aqui nessa noite tão bonita, tão linda, que é um encontro para nos fortalecer, porque todo movimento de cultura periférica, ainda que esteja no centro, mas é uma cultura periférica, é um movimento de vivificar a vida, a democracia. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. E nesse momento tão importante, onde a gente presta solidariedade ao companheiro Aldo, à companheira Camila, e dizer para a Camila e para o Aldo, primeiro, eu quero profundamente agradecer por vocês insistirem, resistirem, por vocês não se dobrarem, não se quebrarem, porque nesse movimento que a gente realiza, e todo mundo que luta por justiça, por equidade, que luta contra o machismo, o racismo, a LGBTfobia, que luta por um principal direito humano, que é o direito a um teto, a um pedaço de chão, a primeira coisa que eles tentam é quebrar a nossa subjetividade, a nossa singularidade, a nossa saúde mental. Então, Aldo e Camila, sintam-se abraçados, fortalecidos. Quero agradecer muito o Serginho que me convidou hoje para poder estar com vocês. Dizer que esse é o primeiro movimento, que a gente precisa entender que a gente está numa guerra, é uma guerra. A gente vive uma guerra, são várias guerras que a gente enfrenta todos os dias, e que a gente precisa, primeiramente, sobreviver. Sobreviver, sabe para quê? Primeiramente, para a gente poder contar a nossa história. E estar aqui diante do Aldo, da Camila, é a gente contar a nossa história de resistência. É louvar. Sabe quando a gente fala daqueles que chegaram antes, abriram caminhos? A gente está falando de uma pessoa como o Aldo. É essa pessoa que a gente está falando. É uma pessoa que há muito tempo já entendeu que a principal luta que a gente tem é a luta num país como o nosso, colonizado, escravizado por mais de 400 anos, que é a mesma luta que a gente está debatendo agora lá na Palestina, que é a questão do colonialismo, é a disputa por território, pela subjugação do povo, do outro, é a luta pela terra, porque você precisa de um espaço para você sobreviver. O que é a casa para uma pessoa? É onde você tem o seu refúgio, onde você tem aquilo, onde você convive e concentra a sua família. Isso é uma casa. E é por isso que esse direito ele é tão debatido e disputado aqui no nosso país. Porque é um país ainda da casa grande. Então, quero agradecer, Aldo, você e a Camila, por vocês resistirem. Dizer que eu, junto com o professor Carlos Gianazzi, junto com o Celso Gianazzi, a gente faz parte do Coletivo Educação em Primeiro Lugar. E a gente está atento a essa luta, a gente está junto com os seus advogados, a gente vai mover todas as estruturas para que a gente possa barrar esse absurdo. Depois de 1988, a gente teve um movimento muito importante, popular, de redemocratização do nosso país. Sem dúvida nenhuma, o caso do Aldo e da Camila
é um dos casos mais escandalosos que a gente tem. Não para em pé. Não é uma questão jurídica, é uma perseguição política, é flagrante. É assim, é absurdo, é aviltante. Não, é gravíssimo o que está acontecendo com o Aldo e com a Camila. E por isso que a gente está fazendo essa denúncia ao CNJ, a gente também está levando isso à ouvidoria, viu, Aldo? Das pessoas, do ouvidor geral de direitos humanos do nosso país. Porque o Aldo está sendo perseguido porque ele fez o que qualquer um de nós faria, que é pegar o instrumento, o mandato é um instrumento popular de luta do povo e colocar em favor da luta. Veja bem, nem a Câmara achou que você estava fazendo alguma coisa irregular. E a Justiça, por quê? Porque está comprada pela Casa Grande, se julga no direito de fazer essa movimentação. Mas acontece que a gente tem luta, tem história, tem resistência, nós também chegamos lá, nós temos vários mandatos, Aldo. E aqui eu quero trazer também todo o acolhimento da Revolução Solidária. A gente faz parte dentro do PSOL de um grupo que, além de mim, do Carlos Janazzi, do Celso Janazzi, também fazem parte os deputados federais Érica Hilton, Guilherme Boulos e pastor Henrique Vieira. Nós estamos com você e com a Camila. E nós vamos movimentar todas as nossas forças, todas as nossas influências, tudo que a gente puder para barrar esse absurdo que significa essa suposta condenação, que não para em pé. A gente vai lutar até o fim, nós estamos junto com você, com a Camila, e sinta-se abraçado por nós. Então, gente, Aldo fica, Camila fica, essa é uma luta de todo mundo que defende justiça social, que defende uma outra forma da gente estar no mundo. Essa é uma luta fundamental. A gente não pode permitir a perseguição de algumas pessoas, porque é isso que o sistema quer. Ele quer nos dividir, nos perseguir algumas pessoas, e ele faz isso de uma forma constante, que esse é o modo da Casa Grande operar. E por isso que é tão importante a gente estar aqui hoje reunido e lembrar e honrar aqueles que chegaram primeiro, que abriram caminhos para que a gente pudesse estar aqui e dizer que a gente está solidário, mas é uma solidariedade ativa, e a gente está junto até o fim. Viva Aldo, viva a Camila e viva a Muito gente. bem, muito bem. Viva Aldo, viva a Camila. Viva o Aldo. Viva Mãe da Lua. Viva! Vou chamar aqui a Neuza, da Profib, pedir para ela fazer uma fala bem rápida para a gente continuar nosso sarau já, tá? Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Serginho. Obrigado ao espaço aqui por esse evento maravilhoso, né, que a gente está presenciando. E falar do Aldo, eu acho que o pessoal, o Gianazzi e a Luciene já falaram bastante, né, a respeito do que é esse processo injusto que Aldo e Camila estão respondendo. Só quem trabalha, quem milita ao lado do Aldo, tem noção do tamanho da injustiça que o governo brasileiro está cometendo contra ele, né? A gente conhece a história, sabe do valor, do potente, da potência de resistência do Aldo. Eu aqui, enquanto representante da Aprofib, para mim a Aprofib é um filho do Aldo, porque a Aprofib só existe porque foi ideia dele. Então, a Aprofib é a Associação de Professores e Professoras de Filosofia do Brasil, e foi através da luta desenvolvida pelo Aldo no sindicato que se criou essa entidade. Então, se esta luta, mais esta luta, abraçada pelo Aldo lá em 2006, existe até hoje, é graças a esse poder de resistência que ele tem. Então, eu sinto um orgulho enorme de estar ao lado dele, de estar aqui neste momento, colocando a Aprofib, que eles sabem muito bem, ele enquanto vice-presidente da Aprofib,
ele sabe muito bem o quanto nós somos solidários a ele. E estamos junto com ele na luta até o final. Tá bom? Eu queria só dizer, nós criamos um comitê contra a condenação de Aldo e Camila. E esse comitê estão lá mais de 60 pessoas totalmente envolvidas na luta contra essa condenação. Então, nós estamos procurando dar esse apoio, essa solidariedade mais cotidianamente ao Aldo e à Camila. Tá bom? Eu acho que é isso para encerrar por aqui, porque nós queremos ouvir o Aldo, não é? Então, acho que é isso por enquanto. Obrigada, Muito Sérgio. bem, Neuza! Viva! Vou chamar aqui o companheiro Greta, por favor, para fazer uso da palavra. Nós já estamos encerrando aqui, quase, a gente vai encerrar e vai para o sarau. Eu vi o Wellington aí dos movimentos sociais, do MST, da leitura, companheiro que está sempre com a gente lá em São Bernardo. Também vi o companheiro da Comissão de Direitos Humanos, Dr. Jaime, da Comissão de Direitos Humanos em São Bernardo, da OAB São Bernardo, da Comissão de Direitos Humanos, que estão junto com a gente. Vou passar para você, então, uma breve saudação. Boa noite, companheiros. Boa noite! Eu sou o professor Chico Greter e conheço o Aldo de mais de 25 anos de luta. Nós fundamos a Profesp e a Profib na luta pelo conhecimento. Quando eu fiquei sabendo da condenação do companheiro Aldo, e até no Supremo, que ele, na ocupação de São Bernardo, socorrendo pessoas, idosos, crianças, e foi condenado. Até hoje, eu não consigo entender o que a justiça brasileira tem feito. Meu companheiro Aldo, você é mais que amigo. Você é um companheiro de lutas pela democracia, pela consciência de luta. Eu vou fazer um depoimento público agora, Aldo. Você me ensinou numa boa. Eu que sou o professor Chico Greter, hoje presidente da Profesp, da Associação dos Professores pelos Filhos da São Paulo. Você me ensinou a entender a questão política, a questão da humanidade. Você me ensinou isso politicamente. Eu te agradeço publicamente. Como que é possível que uma pessoa dessa seja condenada a pagar multas? Como que é possível uma coisa dessa? Um companheiro que esteve com o companheiro Lula, nos assentamentos, ser condenado. Eu não aceito isso. Eu fico horrorizado por essa democracia injusta. Meu companheiro Aldo, aceite de mim sempre o seguinte: eu estou com você, você não merece isso, tá bom? E viva a luta dos trabalhadores que precisam de justiça, moradia e tal. Eu, Aldo, agradeço você ter me libertado da minha consciência. Aê! Então, vou chamar o Aldo e vou pedir vou chamar o Cana, já vou pedir para o Guma e o Thiago ficar a postos, né? Vou chamar o Cana,
que é um jovem lá da cidade de São Bernardo, que é vice-presidente da subsede da POSP lá da cidade, camarada lutador, para dar um breve depoimento. Depois a gente passa para o Aldo e inicia o sarau. Boa noite a todos e todas. Sou o Diego, chamo de Cana, né? O nome de guerra, costumo dizer. Os amigos e companheiras costumam denominar assim. E sou professor da rede estadual em São Bernardo do Campo hoje, recém-formado até no curso de História. E eu entrei na faculdade em função de uma iniciativa que o Aldo Santos e o camarada Carlos Wellington, junto do Aldo, produziram lá na cidade e está até hoje acontecendo, que é um cursinho popular, pré-vestibular para jovens, e não só jovens também, né? Que não conseguem pagar um pré-vestibular em cursinhos privados e vão estudar lá no sindicato, nessa iniciativa, e conseguem ingressar em faculdades, né? Eu sou uma dessas pessoas que passou por esse cursinho, que se chama Passo à Frente. Tenho o privilégio de hoje ser um dos organizadores, dei aula nesse cursinho, estou lá com o Aldo hoje organizando esse cursinho. Já tem mais de 10 anos, né? 12 anos, né, Aldo? Já 12 anos esse cursinho Passo à Frente, que é uma iniciativa absolutamente necessária, né? E serviu também para influenciar o crescimento de outros cursinhos populares da cidade, né? Eu estou falando disso por quê? Porque o ano que eu entrei nesse cursinho foi o ano de 2018, que foi um ano muito fatídico da história do Brasil, né? 2018, o Lula foi preso, o Bolsonaro ganhou a eleição e o Aldo foi condenado. Tudo isso aconteceu no mesmo ano, né? E foi o ano que eu me aproximei por conta do cursinho e por conta da conjuntura, né? Acabei também me envolvendo politicamente. E desde então eu tenho acompanhado o camarada Aldo, entre tantos outros, nessa caminhada de luta por justiça social, em prol de uma sociedade mais justa, mais humana. E vejam só, a gente está numa luta muito escarniçada contra a extrema-direita faz muito tempo. Tivemos alguns avanços, né? O Lula saiu da cadeia e ganhou a eleição. O Bolsonaro, se a esquerda fazer a lição de casa, não arregar, o Bolsonaro vai ser preso. Só que o Aldo ainda continua condenado. Então tem uma coisa errada, né? Cada militante, cada ativista da esquerda e do campo progressista é um soldado na luta de classes. E a esquerda, seja a esquerda dentro do parlamento, dentro do governo, nos partidos, movimentos, os simpatizantes, a esquerda tem que sempre estar de mãos dadas com os seus. Os soldados da esquerda nessa luta de classes têm que ser considerados como imprescindíveis, porque afinal de contas não são mesmo, né? A gente está no cotidiano fazendo a disputa ideológica, a luta social, a luta política. A gente está aqui num sindicato que está lutando por uma coisa que é básica, que é a educação pública, né? Eu sou hoje vice-coordenador da subsede de São Bernardo do Campo, e o Serginho, camarada aqui, foi coordenador dessa subsede e dirigiu aquilo com muita bravura. A gente sabe como que o Tarcísio de Freitas, por exemplo, está destruindo a educação. Não é ele o único, claro, mas nesse governo a coisa avançou de uma forma escabrosa. E a gente tem todo dia lá, dando aula para a molecada da classe trabalhadora, vendo os professores sendo massacrados, a série de direções, o governo tratando nós como lixo, e afinal de contas, tratar a educação pública como lixo é tratar a própria população como lixo, a população trabalhadora, porque o ensino público universal é uma conquista da classe trabalhadora nesse país. Nós estamos vendo a extrema-direita avançar ano a ano a trincheira. Nós ganhamos o governo, mas nada garante que nós vamos continuar no governo, né? Conseguiremos se a esquerda fazer a lição de casa, se a esquerda não sair da rua, se a esquerda fazer o combate correto, se o governo e os movimentos sociais, os partidos, a classe estiver junto na luta correta. E o que o Aldo sofre é uma coisa absolutamente abominável. Como que pode uma pessoa que lutou por moradia para outras pessoas estar sendo alienada dos direitos mais elementares, que inclusive está lá na carta que criou a ONU, que é o direito a ter um lugar para morar. Isso é um completo absurdo. E a naturalização disso dentro do judiciário brasileiro é o que, inclusive, naturaliza
todos os outros tipos de violência que são o oxigênio da extrema-direita. Então, quer dizer, isso é uma coisa que não pode acontecer. Isso é uma coisa de estado de exceção. E nós passamos nesse país por longos anos de situações, de medidas, de episódios, aonde a justiça se comportou como uma justiça de um estado de exceção. A prisão do Lula foi uma delas, vários militantes. A gente não precisa nem falar aqui do sistema carcerário, onde 1/3 dos presos estão lá sem ter passado por segunda instância, não é? Movimentos sociais criminalizados, e o camarada Aldo e a camarada Camila estão passando por isso. Isso é digno de estado de exceção. E se isso for naturalizado, abre-se um precedente tenebroso, horrível, escabroso para a esquerda. Porque isso naturaliza a violência fora da dimensão institucional também. É também a violência armada, é a violência na rua, é todos os tipos de violência que o povo oprimido, o povo explorado no Brasil sempre sofreu e que tem se aguçado com o avanço desse sistema de direito. Então, quero dizer aqui ao camarada Aldo Santos, que eu tenho o privilégio de militar até hoje, que foi meu professor de cursinho e meu professor também na luta política. Quer dizer, e saudar também o Sarau Mãe da Lua, porque o Serginho falou aqui muito mais cedo, e é exatamente isso. Quando os oprimidos explorados festejam, a classe dominante fica triste, né? Então, a gente tem que festejar mesmo, porque nós estamos vivendo um cenário horripilante. Hoje tem uma manifestação linda aqui em São Paulo, em prol da Palestina, contra o genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza. E esse Estado que é uma excrescência, o Estado de Israel tem que ser colocado no seu lugar. Diante desse cenário que é a luta de classes exacerbada, aberta no mundo todo, nós temos aqui que dar a mão para os nossos companheiros, nossas companheiras, e sempre louvar a luta dos nossos soldados na luta de classes aqui. E dizer, como pegando emprestado aqui a frase de um camarada, um grande camarada cubano, né, que disse uma vez, diante de um julgamento, eu vou pegar emprestado um termo para dizer que ao companheiro Aldo e à companheira Camila, não importa que lhes condenem, né? Porque a história vai absolver vocês. E nós vamos estar juntos nessa luta e vamos conseguir. Avante. Em frente. Queria chamar aqui o Aldo. Em frente. Já coloquei o Guga e o Thiago aqui. E dizer, Aldo, que é muito importante para a gente ter você aqui no Sarau, né, que a gente destinou esse período. A gente conversou antes e falou, ó, nós precisamos dar também um contexto político para o nosso Sarau. Não pode ser, né, só arte, não. Arte já é muito, mas o contexto político é que abrilhanta esse processo. Então, é muito bom ter você aqui. Obrigado, Serginho. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Primeiro, saudar esse sarau. Primeiro sarau, Mãe da Lua, tá certo? Uma atividade extremamente importante. Extremamente importante. Saudar também o Serginho pela sua liderança, seu papel e seu compromisso com a cultura, com a educação e com a consciência social da luta de classe. E também dizer aos companheiros que quando a Luciane chegou, ela entrou em contato, o Bônus deu uma ligada para a gente e também mandou um abraço para vocês aqui, os companheiros e as companheiras do Mãe da Lua, e também falou que está ao lado de todos nós nessa luta, nesse debate, no apoio também às iniciativas culturais. Mas, companheiros, companheiras, eu sei que aqui vocês também estão querendo, claro, né, exercer o papel efetivo do sarau. Então eu vou ser absolutamente breve, porque a história é longa. Mas precisamos ser breves aqui, porque não faltará outra oportunidade para que possamos retornar a esse debate. Essa ocupação, da qual eu e a Camila nós estamos condenados hoje, ela aconteceu em 2003. Em 2003, no terreno, quem passa na Anchieta, ali em frente à Volkswagen do Brasil. Terreno onde hoje é o galpão das Casas Bahias. Então, se você passar em frente à Volkswagen, você vai ver o galpão das Casas Bahias, e naquela época era um terreno abandonado da Volkswagen Caminho.
E naquela ocasião, o MTST ocupou aquela área, no dia 19 de julho de 2003. E eu era vereador da cidade. E já tinha participado também da luta de apoio a outras ocupações. E digo isso com muita tranquilidade, porque é para isso que serve o parlamentar, para poder estar junto na luta de organização do nosso povo. E quando começou essa ocupação, passou por lá mais de 10 mil pessoas. É uma monstruosidade a ocupação. E naquela ocupação, nós vimos o absurdo que era. De um lado, a riqueza espelhada na fachada da Volkswagen, e do outro lado, a extrema miséria e os ocupantes e as pessoas e os famélicos daquela condição. Foi uma ocupação extremamente importante, contribuiu para o fortalecimento do MTST e deixou muitas lições da luta da classe trabalhadora. A partir da reintegração de posse, eles, pelo fato de ter apoiado aquela ocupação, e qual foi o meu crime? O meu crime foi que lá tinha em torno de 10 mil pessoas, tinha uma farmácia improvisada, e naquela farmácia, algumas pessoas estavam no canto lá, com tosse, com febre, crianças, idosos e mulheres. E eu falei para eles, que eu trabalhei no Mandaqui, aqui em São Paulo, muitos anos como auxiliar de enfermagem, eu falei para o pessoal, olha, precisa socorrer essas pessoas antes que pegue uma pneumonia que agrave mais a saúde. E aí o pessoal falou, você tem como levar ao pronto-socorro com o carro oficial? Eu falei, claro que tem. Aí eu autorizei a Kombi oficial para adentrar a ocupação, pegar aquelas crianças e levar o pronto-socorro para poder serem socorridas. Aí no outro dia o jornal Diário do Grande ABC estampa de que vereador está apoiando e trazendo moradores de fora da cidade para poder, usando o equipamento da cidade, que é o carro oficial, para poder potencializar a ocupação. E me condenaram por improbidade administrativa. Eu não causei nenhum dano ao erário público, não prejudicamos ninguém, e muito pelo contrário, nós fizemos o papel de socorro daquelas pessoas. Esse é o meu crime, que eu fui condenado abrindo 3 processos. Um para apuração da Câmara sobre esse ato que eu fiz. A Câmara arquivou, que não viu nenhuma ilegalidade. Eu estava cumprindo o meu papel de vereador, de socorrer as pessoas, porque o Estado não estava socorrendo. Segundo, o prefeito William Dib também colocou um processo, onde também foi arquivado, porque não tinha substância para condenar. Mas o Ministério Público, essa acusação de improbidade administrativa, na primeira instância eles perderam, mas depois eles prosseguiram, e eu fui condenado em 2018 pelo ministro atual aí, que está na moda, né, a perda dos direitos políticos por 5 anos, a pagar uma multa de 10 vezes o salário que eu recebi à ocasião como vereador, e não ter políticas de relações com o poder municipal, estadual e federal. Bom, os 5 anos passaram, hoje essa multa está em torno de 2 milhões, eu sou um professor aposentado do Estado, eu não me aposentei como vereador, porque quando cheguei à Câmara Municipal, um dos projetos nossos foi acabar com essa excrescência, que era a aposentadoria. Com 8 anos de trabalho, o político se aposentava, que era o vereador ou o deputado. Nós acabamos com isso da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. E, a partir daí, agora no dia, estou sendo bastante breve, agora no dia 9 de fevereiro, de manhã, 2 oficiais de justiça estiveram na minha casa, dizendo o seguinte, olha, professor, nós estamos aqui para comunicá-la que sua casa foi penhorada. A sua casa e seu carro foram penhorados. Eu falei, o que isso implica? Ele falou que a partir de agora, a casa, o Estado vai se apropriar dela e que na semana seguinte já estava no cartório de imóvel como propriedade deles. E eu estou lá guardando a casa por enquanto. E o carro? Eu vejo que tipo de absurdo é uma situação dessa. Mas por que eles querem vender a casa? E agora falta só o leilão, fazer o leilão e eu receber alguém lá com o título de propriedade da casa, porque é assim que funciona.
Bom, a partir daí nós estamos nos mobilizando, denunciando o que significa isso para a população, porque isso é uma criminalização dos movimentos e dos lutadores sociais. Não sou apenas eu e a Camila que estamos com esse problema. Tem dezenas e centenas de companheiros e companheiras também nessa mesma condição de serem condenados pelo poder público de uma maneira geral. Enfim, esse é o crime, esse é o quadro que está colocado. E eu quero aqui de público agradecer todos os apoios que têm sido se manifestado, agradecer a iniciativa do Serginho, porque aqui é a primeira vez que eu participo de uma atividade política dessa dimensão, mas eu compreendo a importância disso, compreendo a solidariedade, e isso que dá a fortaleza para continuarmos de cabeça erguida na luta, não só para construir uma casa para o sem-teto, que não é o suficiente, mas é importante, mas para que nós possamos fazer uma grande construção nesse país, que é destruir o sistema de morte, a necropolítica capitalista, e construir uma sociedade socialista onde não tenha que condenar ninguém por lutar por um direito mínimo, básico, que deveria ser o direito à moradia. Eu costumo dizer que até no reino animal, à noite, um bicho qualquer tem uma toca para dormir. O passarinho tem um galho para dormir. No puleiro tem lugar para as galinhas e os frangos ficarem. E o ser humano é o único ser que não tem assegurado, que não tem garantia, que não está garantido sequer o direito mínimo de ter um lugar à noite para poder repousar, para no outro dia ser explorado pelo mesmo sistema que deveria garantir isso para ele. Então a nossa luta é muito grande. Eu estou preocupado com essa condenação, mas também estou de cabeça erguida. Eu não nasci com a casa nas costas. E a luta nossa vai continuar. E essa luta tem que servir para ajudar a organizar o movimento, tanto o movimento do campo do sem terra, como também o movimento do meio urbano do sem teto. E aí eu chamo todo mundo para a gente engrossar essa luta. Vamos fortalecer a luta do MST. Vamos fortalecer a luta do MTST. Vamos fortalecer a luta da classe trabalhadora. Porque o desafio é muito grande. E a gente não tem descanso na vida. Porque a nossa vida, ao tomarmos consciência desse processo, isso aqui não é uma briga, isso aqui é uma luta. Uma briga tem hora para começar e tem hora para acabar. Aqui começa e nunca acaba. Porque o nosso grande sonho é destruir toda e qualquer forma de miséria, de humilhação, de segregação aos companheiros e às companheiras da classe trabalhadora. E que possamos um dia, quem sabe, com a nossa contribuição, certamente, construir um país, um mundo de justiça, de igualdade e de partilha, que é o que nós merecemos, porque a riqueza quem produz somos nós no cotidiano. Muito obrigado pela solidariedade. Muito obrigado pela participação de vocês. Vamos continuar essa batalha juntos, porque a história pertence à classe trabalhadora, e nós vamos construir isso um dia e já estamos construindo a partir de agora. Obrigado, Aldo. Obrigado, Aldo. Viva o Aldo! Viva! Aldo fica! Aldo!